Vamos lá então. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 7 a seguir, diz assim a palavra de Deus. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, irmãos? Essa palavra aqui é muito conhecida em nosso meio, exatamente de um espinho na carne, como a própria palavra do Senhor fala que Paulo tinha, e de que 3 vezes ele havia orado a Deus para que Deus tirasse aquilo dele, desviasse aquele espinho na carne dele, que nós não sabemos qual realmente é. Mas como Paulo viajou muito nas suas viagens missionárias, provavelmente ele tinha uma malária onde ele pegou na região da Ásia quando esteve lá em determinado momento, mas isso é questão de estudo, biblicamente não é comprovado, a gente só está comentando acerca de este problema que Paulo tinha. E agora, o que me chamou muito a atenção foi no início deste 2 Coríntios capítulo de número 12, onde foi dado ali a Paulo uma grande visão, onde ele foi levado em espírito ou não sabia se era no corpo. Então a excelência desta visão e desta revelação fez com que ele fosse arrebatado até o 3º céu, ou seja, somente na Bíblia João havia presenciado esses momentos, mas também aqui Paulo está afirmando que ele foi arrebatado ao 3º céu. Nós sabemos que onde é lá onde o nosso Senhor habita, e ali foi dado a ele uma grande visão. E este homem aqui está se glorificando, está se exaltando pelaquilo que Jesus havia lhe posto na vida dele. Porém, nós percebemos que logo depois havia sido colocado na vida de Paulo um espinho na carne com a permissão de Deus, exatamente ele mesmo reconhecendo que para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações, ou seja, Deus havia colocado na vida de Paulo o sobrenatural tremendo, e a própria palavra do Senhor lá em Gálatas vai dizer que a ele foi dado, as revelações na sua vida, porque não aprendi de homem algum, mas tudo pela revelação de Jesus na sua vida. A vida íntima, a vida íntegra que Paulo tinha a Jesus Cristo era algo sobrenatural. As coisas que Deus havia colocado na sua vida não é comparado a nada que nós sentimos ou vemos nos dias de hoje. Por isso que este problema foi colocado. E Paulo aqui, ele é muito bem informativo quando ele diz que foi dado a ele um espinho na carne, a saber que era um mensageiro de Satanás. Olha que coisa tremenda. Não sabemos por evidência bíblica qual era o problema, mas ele está reforçando que ele sabia de onde vinha aquela causa, ou seja, um mensageiro enviado da parte de Satanás para esbofetear a fim de ele não se exaltar. Nós não sabemos, irmãos, quão poder Deus colocava na vida de Paulo, mas nós sabemos que a todo momento ele era usado tremendamente para curar, para operar milagres ali, libertar pessoas. Os próprios espíritos e demônios sujeitavam a ele, ou seja, este homem era tão tomado, era tão impulsionado, era tão revestido pelo Espírito Santo de Deus, que Deus teve que permitir com que o próprio inimigo colocasse ali algo na vida dele, para que ele não viesse se exaltar. A primeira coisa que eu quero aqui entrar com vocês nessa noite
é acerca de muitos problemas, quem sabe, em nossa vida nós temos gerado exatamente pela exaltação. Quantas pessoas nos dias de hoje se exaltam porque Deus me mostrou isso, porque Deus me revelou aquilo. Às vezes isso pode gerar na vida de alguém uma grandeza, uma superioridade, achando porque Deus dá uma revelação, porque Deus dá uma visão, porque Deus dá um ministério, porque Deus dá uma tarefa na obra, e começamos ali a nos exaltar, a nos engrandecer, a querer ser melhor que o irmão. Quantas pessoas nos dias de hoje se acham superiores àqueles que Deus constituiu eclesiasticamente pela palavra de Deus, com a responsabilidade e seu compromisso. Não é diferente, meus irmãos, na vida de Paulo. Paulo está dizendo: olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu, eu tive visões celestiais, o próprio Senhor ali me mostrou, não sei se no espírito ou no corpo, mas eu sei que eu fui levado lá, mas para que eu não me exaltasse pelas revelações que foi dado a mim, foi posto um espinho na carne. Ou seja, aquilo que tinha na vida de Paulo fazia com que ele não se exaltasse, mas com que ele se humilhasse, com que ele reconhecesse. Por isso que Paulo, o único assunto do ministério dele era Cristo. Mas com certeza Paulo, em determinado momento, ele errou, ele falhou, ele se engrandeceu. Se você vai ler um pouquinho mais para frente, a partir do 11, você vai ver que Paulo tem um desinteresse. Agora, se você ler um pouquinho do 11 para trás, você vai perceber que ele também teve que colocar as suas credenciais, ou seja, o segmento da palavra de Deus demonstra em 2 Coríntios 11 que Paulo teve que demonstrar as suas credenciais de tudo que ele havia passado por amor a Cristo e todo o seu sofrimento. Aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 12, foi dado a ele uma visão celestial e uma revelação, algo tremendo, sobrenatural. Mas também foi dado um espinho na carne. Logo ali na frente, ele teve o desinteresse, ou seja, no início do seu ministério, as coisas foram para aprendizado. E quando o próprio Ananias orou e disse: olha, Paulo, eu vou orar por você, a tua visão vai voltar e você vai ser cheio do Espírito Santo. E ele ficou por um período ali, onde o próprio Barnabé virou pai na fé dele para ajudar ele a crescer e amadurecer. Porque tudo, meu irmão, minha irmã, que nós recebemos da parte do Espírito Santo, da parte de Deus, há um amadurecimento, há um crescimento, há uma evolução. Tudo que o Senhor quer fazer em nossa vida, Ele precisa de uma dedicação. E Ele vai revelar mistérios. Mas quando nós começar a sofrer, é porque nós estamos se exaltando. A Bíblia vai dizer que aquele que em si mesmo se exalta, Deus humilha. E aquele que em si mesmo se humilha, Deus exalta. Por que tem aquele que em si mesmo? Ou seja, para que nós não nos engrandecemos. Nós sabemos, irmãos, que todos somos chamados para servir. Todos nós temos uma função ministerial, mas o pastor é servo, o presbítero é servo, a obreira é servo, o obreiro é servo, o diácono é servo. Todos que estão na igreja do Senhor estão para servir e trabalhar para o reino do Senhor. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Paulo, ele teve uma grande visão. Só que ele diz, olha, só que foi tão tremendo, tão grande, tão excelente o que o Senhor me mostrou lá no céu, que quando eu desci aqui na terra, Ele me deu da parte de Satanás um espinho na carne para me esbofetear. Ou seja, a cada momento que Paulo se exaltasse, aquele espinho na carne dele, Satanás tinha liberdade e permissão por Deus para tocá-lo. Deus está falando aqui nessa noite para nós, irmãos, que muitas coisas que Deus permite em nossa vida, uma ofensiva do inimigo, o próprio Satanás se lançar contra nós,
Quem sabe é por causa da nossa grandeza. Quem sabe nós não temos demonstrado a verdadeira humildade na obra de Deus. Quem sabe nós não temos amado mais o próximo. Quem sabe nós não temos perdoado. Quem sabe nós estamos se achando superior ao A, ao B, ao C. Hoje, irmãos, muitas pessoas questionam a autoridade pastoral, se acham no direito. Mas se Deus constituiu um pastor num ministério, numa igreja, é porque Deus sabe o quanto aquele pastor é importante na obra de Deus. Se Deus levantou uma obreira na obra do Senhor, é porque Deus sabe o quão ela é importante na obra. Se Deus levantou um presbítero, um diácono na obra dele, é porque Deus sabe o quão ele é importante naquela obra, e isso não cabe a nós agora julgar ou criticar uma escolha que Deus fez. E Paulo, quem sabe, em determinado momento, passou por isso. Foi por isso que ali em 2 Coríntios 11, ele dá as credenciais dele como seu apostolado. Porque muitos dos seus próprios irmãos em Cristo já não acreditavam mais no que ele fazia. E ele deu as suas credenciais: olha tudo que eu passei por amor a Cristo. Olha o quanto eu sofri pelo Evangelho. Agora, se os outros questionassem, tudo bem, mas vós sois a minha obra. Quantos Paulo havia levantado para ministeriais e deixado em determinadas regiões para cuidar da obra do Senhor. Mas a grandeza que estava na vida de Paulo, da parte de Cristo, permitiu com que ele evoluísse a um nível espiritual inquestionável, para receber excelentes revelações e visões da parte de Deus. E ele aqui estava dizendo que aquilo ali que estava na sua vida, da parte do Senhor, era algo maravilhoso, mas Deus permitiu com que algo acontecesse na sua vida para que ele não se exaltasse. E o que Paulo aqui está dizendo: olha, eu tenho uma consciência muito grande que Deus permitiu com que o mensageiro de Satanás me esbofeteasse para que eu não me exaltasse. Ele sabia que ele não poderia mais dizer: eu sou Paulo, eu prego, eu oro, eu vou orar e vai curar, eu vou orar e vai libertar. Irmãos, o poder da excelência é de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nós temos este tesouro em vasos de barro, para saber que a excelência do poder é de Deus e não de nós, irmãos. Nós temos que trabalhar para o Senhor. Se Deus quiser libertar, é com Deus. Se Deus quiser curar, é com Deus. Nós somos instrumentos, nós somos apenas servos, nós somos usados. Paulo teve essa consciência. Só que isso na vida de Paulo, irmãos, causou-lhe tanto problema, tanta dor, tanto sofrimento, que ele orou a Deus. Ele orou a Jesus 3 vezes. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, desvia de mim, tira esse problema, Senhor. Porque aquilo causava dor, sofrimento. E ele ora 3 vezes. Quantas vezes, irmãos, nós temos orado a Deus: Senhor, tira isso de mim, afasta isso de mim. E está sempre ali, né? Deus não tira, Deus não afasta, quem sabe Deus não cura. Porque Deus está permitindo aquilo ali ficar em nossa vida para que nós não nos exaltamos. E quanto mais, quem sabe, nós fizemos, mais problema nós temos. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje muitos na obra de Deus alimentam o seu ego, o seu orgulho, alimentam a sua ganância, a sua ambição, o seu eu. Alimentam aquilo para se engrandecer, e Deus, ele abate o orgulhoso, ele abate o soberbo. E Deus permite quanto tempo ele quiser. Quem sabe, minha irmã, quem sabe, meu irmão, você está aí agora refletindo quanto tempo faz que você pede para Deus mudar essa situação, e a situação não muda porque Deus não quer que tu te exalte.
Ah, eu orei e Deus afastou de mim. Não, Deus faz o que Ele quer, quando quer, a hora que quer. Não é porque eu quero. Muitas vezes, tudo que pedir orando em meu nome, crendo, recebereis. Pois é, mas a mesma palavra diz, pedir e não recebeu porque pediu mal. Lembra de Davi? Davi estava orando para Deus aceitar e concordar com o erro dele. E Deus não aceitou e não concordou, perdoou, mas o fruto não vingou. Porque Deus, irmãos, não aceita barganha. Irmãos, nós somos pobres, miseráveis, pecadores nessa terra. E o que eu estava meditando nessa palavra aqui hoje, o dia todo, é que a graça de Deus basta. Foi dado algo sobrenatural, algo tremendo na vida de Paulo. Logo em seguida, um espinho na carne. Logo depois ele ora a Deus, porque aquela situação na vida dele não estava bom. Não é diferente na nossa vida. A gente está sempre orando para Deus mudar uma situação. Deus não mudou a situação porque Ele quer mudar você, meu irmão, minha irmã. Só que você não aceita, né? O orgulho, o ego, a exaltação não aceita, né? E ora, não tem resposta e não vai ter resposta. Deus quer que tu te humilhe. Deus quer que tu aceite, Senhor, eu aceito, Senhor, porque eu sou teu servo, eu sou tua serva, o Senhor é dono da minha vida, o Senhor quiser permitir que o diabo me toque, o Senhor permite, se eu permitir que eu passe pela luta, o Senhor permite que eu passe pela dificuldade, que eu passe pelo desemprego, pela aflição, o Senhor quiser permitir, o Senhor permite, irmãos, nós somos servos. Tem muita gente hoje que está se achando superior a Deus. Só que Deus, irmão, não aceita isso. Nós somos servos. Quando chegaram até João Batista, perguntaram: tu é o Cristo? Ele disse: não. Tu é profeta? Não. O que tu é então? Eu sou aquele que clama, aquele que abre os caminhos, que abre as veredas. Eu sou aquele que clama, a voz que clama no deserto. Aquele que não é digno de atar as alpargatas, não é digno de atar as sandálias, não é digno de atar. Sabe o que é isso, irmãos? É servo. Quando Elias foi questionado acerca do povo, da repreensão, ele disse: olha, Senhor, mostra para o teu povo como eu sou teu servo. Elias não disse: mostra que eu sou profeta, mostra que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, mostra para o teu povo que eu sou teu servo. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que Deus respondeu a oração dele. Abre os ouvidos aí. Deus respondeu. Ele orou 3 vezes. E disse-me, Deus respondeu, Jesus respondeu a oração dele com sim ou com não? Bota aí. O que tu acha? Paulo orou a Deus: Deus, tira esse espinho da carne de mim. Isso está me dando problema, me dando angústia, aflição, eu estou sofrendo. Aí Deus vai lá e respondeu para ele: a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar esse espinho, não vou tirar esse problema, não vou tirar essa perseguição, não vou tirar essa aflição, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, Deus está dizendo assim: Paulo, eu te dei um monte de visão, tu te engrandeceu, te exaltou, eu permiti que o diabo colocasse esse espinho na tua carne para te esbofetear, porque a minha graça te basta, e para eu me aperfeiçoar o meu poder na tua vida. Sabe o que é isso, irmão? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, irmão. Isso engrandece a Deus, enaltece a Deus. Isso é para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você pode estar passando por luta, problema, aflição neste momento, quem sabe até enfermidade, e Deus está dizendo: olha, o meu poder está se aperfeiçoando na tua fraqueza. De boa vontade, pois, eu me gloriarei na minha fraqueza, para que em mim habite o poder de Deus. Ele entendeu.
sabe? Paulo entendeu. Então quer dizer que eu orando a Deus, Deus não vai tirar esse espinho da minha carne, mas Ele vai aperfeiçoar o poder dEle em mim. Então eu quero me gloriar na minha fraqueza. Ou seja, Paulo orava a Deus, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou miserável, eu não sou nada. E o poder de Deus crescia na vida dele. Oh, meu irmão, minha irmã, nós somos servos de Cristo, servo do Deus Altíssimo, servo de Jesus Cristo de Nazaré, o homem perfeito, único, justo e fiel, e ele está dizendo, eu sei o que tu está passando, eu sei a tua luta, a tua dificuldade, mas o meu poder vai se aperfeiçoar, quanto mais fraco você tiver. Aí Paulo começou a dizer, não, eu não sou o maior dos apóstolos, mas eu sou o maior pecador dessa terra. Quanto mais próximo de Deus Paulo estava, mais pecador ele sabia que era. Sabe por que é isso, meu irmão? Isso é reconhecimento da vida miserável, pecadora que nós temos. Isso é para a glória de Deus. Pelo que eu sinto prazer, olha só, agora Paulo sente prazer por estar fraco. Paulo sente prazer pelas injúrias, pelas necessidades, pelas perseguições, pelas angústias. Tudo isso é por amor ao Evangelho. Sabe, irmãos, a maior alegria nossa nessa terra é estar sofrendo por amor ao Evangelho. Ai, mas eu sofro por fulano, o problema é teu. Sofre por Jesus porque você vai estar sempre amparado. Sofre por Jesus porque você vai estar sempre acolhido. Sofre por Jesus porque você está sempre fortalecido. Agora, sofrer por outra coisa, irmão, só vai nos trazer decepção. Se você colocar a tua expectativa no homem, vai ser decepcionado. Se você vai colocar a tua expectativa em Cristo, vai ser surpreendido. E é o que Deus está falando aqui. Eu sofro tudo por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, então sou forte. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está dizendo que quanto mais fraco ele estava, mais forte ele se sentia. Ou seja, o poder de Deus estava se aperfeiçoando nas fraquezas de Paulo. Não era na exaltação, não era na grandeza, era na fraqueza. Deus está dizendo aqui nessa noite para nós, irmãos, não importa o que você está passando, não importa o que você está sofrendo, não importa o que você está enfrentando, não importa quem está te perseguindo, quem está te injuriando, quem está te caluniando, não importa quem tem se levantado contra você, o poder de Deus se aperfeiçoa na tua vida, na minha vida, na nossa vida, nesse momento. Não é no melhor momento, é no pior momento. Lembra? Paulo orou e Deus disse, não vou tirar isso de ti, porque é desta forma que eu trabalho na tua vida. Da mesma forma é na minha vida, da mesma forma é na tua vida. Deus pode tirar? Pode, mas se Ele não quiser tirar, Ele é Deus. Eu sem Deus não sou nada, Deus sem mim continua sendo Deus. Então, irmãos, nessa noite, meditamos nessa palavra, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a seguir. 3 vezes ele orou a Deus. Deus disse, vai continuar sofrendo. O que está na tua vida sou eu, não é teu. É você que é meu, não sou eu que sou teu. Tem gente que interpreta de forma equivocada, irmãos. Tem gente que acha que trabalhar para Deus, irmãos, é porque Deus precisa de nós. Não, irmãos, é nós que precisamos de Deus. Isso é um benefício que Deus nos deu. Isso é um privilégio que Deus nos deu. E nessa noite, irmãos, Deus fala fortemente ao nosso coração desta forma. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas.